Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Deus hoje vai iniciar a segunda carta aos irmãos de Corinto. Pastor. Bom dia a todos, paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. É bom estarmos na casa do Pai, né? Com alegria para exaltar o nome do Senhor. Eu acho lindo, irmãos, é como o Espírito Santo ele fala e é o mesmo, né? O Espírito que habita em nós é o mesmo. E ele fala, ele confirma, né, a sua palavra. Então, queridos, como é bom estarmos atentos ao que Deus está fazendo. Né? Deus está falando. Deus está falando conosco aqui nessa manhã. Deus está falando conosco e eu pude ouvir a voz do Senhor falando conosco nessa manhã, confirmando também, né, essa palavra que nós iremos iniciar hoje em 2 Coríntios, no capítulo de número 1. E como eu pude ver Deus confirmando cada palavra que foi dita aqui. Né? Primeiro o pastor falando de Êxodo, né? Sobre a presença de Deus com Moisés. E depois a nossa mulher falando das tribulações que nós passamos. Nós vamos observar dentro desse texto que nós vamos ver e enxergar Paulo falando acerca dessas coisas também. 2 Coríntios capítulo de número 1. Essa carta agora Paulo escreve ao povo de Corinto para poder transmitir a eles, né? Paulo vai falar sobre o foco de Paulo aqui, né? Ele vai falar sobre, vai abrir um pouco, né, sua alma, seu coração para a igreja de Corinto, vai trazer dados pessoais deles, experiências, vai trazer algumas coisas aqui, você vai perceber isso ao longo da leitura. Paulo vai tracejar, vai contar algumas coisas que são pessoais dele, mas claro, transmitindo para a igreja de Corinto, para que seja edificante para a igreja de Corinto. Paulo vai começar trazendo uma saudação, né, que Paulo tinha visitado a Corinto na sua segunda viagem missionária. Você vai encontrar lá em Atos 18, versículo de número 1, e foi ali que ele fundou a igreja, né? E ele escreve várias cartas aos crentes de Corinto, mas duas delas, né, que é a 1 Coríntios e 2 Coríntios, essas sim ficaram registradas, outras duas se perderam, né, elas acabaram se perdendo e não está aqui, senão teríamos 4 cartas e não 2. Então as outras duas se perdeu e temos hoje o que falamos de 1 Coríntios, né, que é a primeira sua carta e a sua segunda carta que estamos dando início hoje no estudo da sua segunda carta ao povo de Coríntios. Amém, irmãos? Amém. Vamos à nossa leitura? Então essa segunda carta ela foi escrita menos de um ano, né, depois de 1 Coríntios. Então Paulo vai continuar, né, instruindo aqui o povo de Corinto. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 1. Aqui é uma saudação de Paulo ao povo de Corinto. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, né, me chama a atenção que da mesma forma que ele sempre sauda de formas muito parecidas, né, muito parecida, né, e aqui não diferente da primeira carta, ele vai fazer a mesma coisa. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. A Acaia é a Corinto, Acaia é a cidade, Corinto é a capital, né? Então você poder entender todo o contexto aí. Graça a vós e paz, parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 3. Agora Paulo vai falar sobre que Deus está oferecendo consolo a todos, né? Essa palavra sobre consolidar, né, ela tem a ver também com significação de renovo, né? Nós vamos ver isso ao longo do texto. Versículo de número 3 que paramos, né? Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação,
que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Olha para cá, o que Paulo está dizendo olha, que nos consola em nossa tribulação. Está falando de um Deus que vai nos consolar mediante a nossa tribulação, para que nós, após passarmos isso, possamos consolar outros que estão passando pelo mesmo processo. Pelo mesmo processo. Então, primeiro uns passa e Deus os consola. Depois Deus vai te usar para consolar outros que estão passando pelo mesmo processo. É lindo que na nossa caminhada nós vamos passar por situações que nós não vamos querer ou que são indesejadas por nós. Mas Deus nos permite passar, para que lá na frente, daqui a pouquinho, você vai compartilhar com outras pessoas aquilo que você passou, e você vai dizer para aquela pessoa, olha, eu passei por isso aí, eu venci porque Deus me sustentou, e aí você vai começar a compartilhar como foi aquele processo com aquela pessoa, e dizer para ela, eu passei, eu venci, você também vai vencer. Em nome de Jesus. Então, as nossas tribulações que vêm diante de nós, isso me chamou muito a atenção. As nossas tribulações que vêm até nós, elas não são para nos parar ou para justamente nos fazer acovardar diante delas. Deus nos faz atravessar as tribulações para que a gente passe por elas e saia dela depois, para poder ajudar outros que vão passar pelo mesmo caminho, pela mesma dificuldade. Vamos lá, nós vemos Daniel jogado na cova dos leões, um servo de Deus. Deus o tira de lá, Deus o coloca diante daquela tribulação, mas Deus também é um Deus que dá livramento diante daquela tribulação. Quem estava com ele na cova dos leões? A presença de Deus estava com ele. Deus estava com ele na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, jogado aonde? Na fornalha. Deus estava com ele dentro da fornalha. Deus os permitiu passar por aquela tribulação para mostrar que Ele é Deus. Que o seu poder opera na hora certa, na medida certa e no momento exato. Tudo para quê? Para glorificar e exaltar o nome do Senhor e mostrar para todos que estavam vendo que Ele é Deus. Aleluia. Então, as nossas tribulações que passamos não é para nos abater e nem para nos fazer parar, mas é para que nós possamos realmente confiar em Deus e passar por ela e depois ajudar outros que estão passando pela mesma situação. Amém, Senhor. Então, tribulações que vêm até nós, não é para nos matar, não é para nos fazer parar, não, mas é para nós experimentarmos do poder de Deus, de maneira mais profunda. É uma dose a mais de experiência do poder de Deus, que nos dá livramento, que nos dá providência, que nos dá socorro em meio ao caos. Aleluia. Paulo estava dentro de um naufrágio, Deus dá para ele um livramento para ele se salvar. Isso tudo para quê, irmãos? Para mostrar o poder de Deus, a mostrar que nós não conseguimos sem Ele. Um leão faminto não comeria Daniel. O fogo, a fornalha aquecida muito mais não consumiria esses jovens servos de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego não consumiria? Paulo não morreria nesse naufrágio? Tudo isso para que tanta tribulação? Para que o poder de Deus se manifestasse. Aleluia. Glória Como a eles Deus. foram provados. Queridos, todo dia Deus está testando eu e você. Todo dia o Senhor está nos testando com situações que vêm diante de nós e Ele está olhando para nós e vendo como eu e você estamos nos saindo diante dos seus testes. Então todo dia passamos por aflições, por tribulações, por afrontas, por pessoas que às vezes nem menos esperamos, ou que muitas vezes está tão perto de nós. Passamos por afrontas. E como vamos nos sair diante dessas tribulações? A questão é, queridos,
nós, como servos de Deus, você vai ver qual pontuar isso aqui daqui a pouquinho sobre uma questão que ele vai falar. Nós precisamos confiar no poder de Deus manifesto sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus, Ele quer se manifestar com o seu poder. Mas a questão toda, queridos, é nós diante da tribulação, nós precisamos confiar em Deus. Amém. Confiar em Deus. Obrigado. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, aflições de Cristo são abundantes em nós. Então nós passamos por aflições, Deus nos permite passar por aflição, para que nós o conhecemos Ele na profundidade, para que nós conhecemos o seu poder manifesto em meio àquela tribulação. Assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo, mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Então, ou seja, Deus permite nós passarmos pela tribulação. Ou se somos consolados, é para a vossa consolação. E é qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Eu quero voltar nesse versículo 6, porque é muita informação dentro do versículo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Então, se nós passamos pela tribulação, por permissão de Deus, é para que nós possamos ser consolados pelo nosso Senhor. Pelo nosso Senhor. Eu achei muito tremendo, uma parte que há uma explanação aqui na minha Bíblia, e eu gostei muito, eu quero compartilhar. Nós devemos entender que ser consolado também pode significar receber forças, encorajamento e esperança para lidar com nossos problemas. Então ser consolado, fazer o que nós entendamos que significa receber força, encorajamento e esperança para lidar com os nossos problemas. Romanos capítulo 5, versículo de número 3, versículo de número 4. Eu queria que você abrisse comigo aí. Romanos 5, 3, 4. Olha o que nos diz. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação vai produzir o quê? Paciência. Deus age no seu tempo e na sua hora. Paciência. E a paciência, a experiência. Isso nos ensina o quê? Que atravessar uma tribulação, a gente tem que ter paciência, porque ela tem tempo para começar e ela tem tempo para terminar. Mas por que paciência? Porque a paciência vai nos fazer ter uma experiência. Ou seja, eu gostei muito de uma frase, eu vou explanar ela daqui a pouco. E a experiência é a esperança. Então, ou seja, a tribulação vai nos provocar a paciência. Porque ela tem começo e ela tem fim. Ela tem data para começar e ela tem data para terminar. Isso é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Isso nós temos que ter paciência para atravessar uma tribulação. Mas dentro da tribulação existe a experiência que Deus quer nos dar dentro da tribulação. Deus quer provocar dentro dessa tribulação uma experiência que nunca vivemos dentro dessa tribulação. Mas para isso é necessário a paciência. Senão eu e você vamos ficar nos martirizando. Ai Deus, o porquê disso? O porquê daquilo? Queridos, passe pela tribulação, mas vivendo a experiência que Deus quer te ensinar. A pergunta não é o porquê Deus daquilo tudo. A pergunta é, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar diante dessa tribulação? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me mostrar que eu não sei, que eu ainda não vi, mas que o Senhor quer que eu aprenda dentro dessa tribulação? O que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu aprenda? Porque em toda adversidade, em toda tribulação,
Deus está nos ensinando alguma coisa. Verdade. Deus está nos dando livramento. Deus está nos dando escape. Deus está nos fazendo provar de algo que nunca provemos antes. Então, atravesse uma tribulação, mas seja paciente, para que eu e você vivamos a experiência de Deus. Porque se eu não for paciente, eu não vou conseguir viver a experiência que Deus quer me proporcionar Glória a Deus. dentro dela. Glória a Deus. Aleluia. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Obrigada, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, nos mostra que dentro da tribulação eu preciso ter paciência para aprender o que Deus está me ensinando. Amém. Para aprender o que Deus está me ensinando. Obrigada. Eu disse a uma pessoa essa semana que ele viveu uma situação de acontecer algo no carro dele, e ele falou: nossa, aconteceu isso, eu vou gastar isso. E eu falei para ele, olha, não reclama não, agradece ao Senhor. Algo Deus está fazendo em meio a essa situação. Nós não sabemos o que, mas algo Deus está fazendo. E se aconteceu, se tem a mão de Deus no controle, não se preocupa não, o recurso vem para que você possa pagar. Glória ao nome de Jesus. Descansa no Senhor. Né? E ele ouviu aquelas palavras, depois ele veio conversar comigo e falou assim: realmente eu fiz aquilo que você falou. Eu não reclamei, Deus está provendo recurso para eu poder pagar. E eu estou descansando no Senhor. Eu falei: é exatamente isso. Porque se ele vive reclamando, ele não vai ter paciência para atravessar aquela tribulação. E se ele não tem paciência, ele não vai conseguir aprender, ou seja, extrair daquela experiência, né? Extrair da tribulação a maior experiência que ele possa ter ou nunca vivida antes. Então, em todas as coisas, Deus está nos ensinando através das tribulações, das adversidades, Deus está nos ensinando. Assim merece. E também pode ser até um livramento, né, para a vida dele. Sim, com certeza. Um livramento para a vida dele. Então, não vale a pena reclamar. Só agradecer que Deus está no controle. Amém? Amém. Eu li uma frase. Essa semana o Espírito Santo me fez pegar um livro lá em casa, que eu tenho bastante tempo. E ele é um estudo panorâmico da Bíblia. E eu peguei, deixei separado. E eu lendo, né, acerca daquilo que estamos, né, falando aqui, tinha uma frase que me chamou a atenção e eu trouxe para me compartilhar com os irmãos. Exatamente sobre isso, sobre a paciência, sobre a experiência, sobre as tribulações. Ela diz assim: o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista, ele vê oportunidades em cada dificuldade. Eu vou repetir. O pessimista, a pessoa que é pessimista, que é negativa, a pessoa é pessimista. Tudo que ela vê dificuldades em cada oportunidade. Aquilo que é uma oportunidade para ela aprender, ela está vendo uma dificuldade, porque ela é pessimista. Eu tenho a oportunidade agora de aprender algo aqui. Ao invés de eu sentar e aprender, eu vou dizer: eu não consigo aprender nada, não adianta me ensinar, eu não consigo aprender nada, não adianta. Ela nem tentou, ela já está colocando uma barreira, uma dificuldade. Então, o pessimista, ele vê a dificuldade mediante a oportunidade. Essa é a pessoa pessimista. Então, diante das tribulações, em vez de eu aproveitar a oportunidade de aprender o que Deus quer me ensinar com aquela experiência, eu olho e falo: eu não sirvo para nada, eu sou tão fraquinho, eu não consigo. Mas o otimista, ele vê a oportunidade em cada dificuldade. Amém. Ou seja, em cada dificuldade que ele vai enfrentando, Aleluia. ele enxerga uma oportunidade de aprendizado. Deus quer me ensinar algo Amém, aqui. Jesus. Deus quer me dar uma experiência que eu nunca vivi antes. Amém, Jesus. Deus está falando comigo ali. Glória a Deus. Glória Deus está me ensinando algo. Eu achei assim maravilhoso, porque conectado a isso eu não tinha entendido, né? Mas eu, claro, parei para me poder ler um pouco sobre, né, essa carta de Coríntios, nesse panorâmica bíblico, e tinha essa frase, eu trouxe aqui para nós. Mas o Espírito Santo, nessa manhã, eu me deparei com uma pessoa falando algo, e eu estava no celular e essa pessoa compartilhando algo da vida dela e me chamou muita atenção. Eu quero trazer aqui para nós, encaixa muito bem naquilo que estamos falando aqui. Ela disse que estava muito mal, não estava se sentindo muito bem,
essa pessoa, e ela falou que foi procurar um médico. Olha, eu não estou me sentindo muito bem, eu estou me sentindo meio fraca, meio para baixo, e falou, bom, fazer alguns exames de sangue. Ela fez alguns exames de sangue, levou a 2 médicos, que disseram a mesma coisa, disseram para ela, olha, a média aqui, você está dentro das médias e tal, você está com um pouquinho de anemia, mas com uma boa alimentação, direitinho, você vai se recuperar, vai ficar bem. E ela ficou tranquila, só que passou poucos dias, a unha dela não ficava caindo, ficava, né, quebrando muito fácil, os cílios, e aí que preocupou muito ela com os seus, o cílio dela começou a cair também. E ela falou, nossa, tem algo de errado, vou procurar um dermatologista. Ela foi no dermatologista e pediu um novo exame de sangue para ela. Ela já tinha feito alguns recentes, mas pediu um novo exame de sangue, né? E ela fez novamente, olhou e deu praticamente as mesmas coisas. E a dermatologista virou para ela e falou, olha, você sim está dentro da média, mas é uma média muito baixa, e por isso que está provocando reações no seu corpo. Você precisa de uma suplementação de vitaminas que estão baixas no seu organismo, e você precisa tomar alguma suplementação para que você melhore. Ela falou que foi tomar aquela suplementação e ela melhorou, a autoestima dela melhorou, ela tinha mais disposição para fazer as coisas, e consequentemente também ela teve melhoras, não caiu mais os cílios, voltou a nascer, a unha também ficou mais forte, então ela teve uma melhora. E por que eu trouxe isso, toda a informação, além da parte física, que é tão importante para nós também, mas me fez, o Espírito Santo me foi falando e dizendo, olha, muita gente está vivendo na média, e essa média é baixa. Eu não quero pessoas que vivam na média. Quem vive na média vai me conhecer só no raso, vai viver só me conhecer dentro da média, vai viver igual a todo mundo, vai fazer igual a todo mundo. Não viva na média, a média é baixa. Queira uma suplementação do Espírito amado. Aleluia, Jesus. Glória. O que é a média? Aí eu oro uma vez por dia. O que é a média? É o jejum uma vez por semana. O que é a média? Eu leio pelo menos 1, 2 vezes na semana, eu só abro a Bíblia no culto. É a média. Isso é a média. Eu escuto louvor quando eu tenho um tempinho lá. Média. Isso é a média. A média é baixa, irmão. Essa média é baixa. Quem quer mais, faz mais. Aleluia. Precisamos de uma suplementação maior. Glória. Aleluia, Jesus. Precisamos de uma suplementação maior. E o que eu ouvi o Espírito Santo falando comigo? Tem uma suplementação maior. Aleluia. Se jejue uma vez, faça mais. Faça mais propósito. Jejue 2, 3, 4 vezes na semana. Se ora uma vez, ore 3 vezes por dia. Tenha uma suplementação Glória maior. a Deus. Aleluia. Para que você se fortaleça. Glória a Deus. Para que você receba força, para que você receba encorajamento, para que você receba mais de Deus. Ei, o consolo de Deus aqui está associado a receber força. Amém. Receber força. E você vai ver por que Paulo está falando disso aqui agora. Você vai continuar no texto comigo, você vai observar por que Paulo está falando sobre isso. Receber a consolação. Por que ele está dizendo, mas se somos atribulados é para a nossa consolação, é para que você receba mais força e salvação. Ou se somos consolados, ou se você está recebendo a força, é para a vossa consolação, e é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos, e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação, não ignore a tribulação, que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. Pensa nisso, irmão, uma dor mais do que você pode suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Pensa bem, alguém que até da vida diz, eu não vou viver mais não. A dor é tão intensa, a dor da aflição é tão terrível, que ele diz, olha, não vou viver mais não dá mais. Sobre a maneira que agravamos mais do que podíamos suportar, foi além do que ele imaginava que podia suportar. Sabe o que isso nos ensina nessa manhã, irmão? Tem aflição que eu e você não esperamos passar, ou achamos que não vamos suportar passar, mas Deus nos permite passar, para nos levar a um nível maior. Olha o que ele vai continuar dizendo. E ele já estava dizendo o quê? Eu já estava desesperançoso da própria vida.
Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença da morte. Alguém que está sentenciado a morrer. Ele carregava uma sentença de morte, dizendo: não tem esperança para mim viver, para nós vivemos. Está muito forte essa tribulação. Olha o que ele continua dizendo: para que não confiássemos em nós, mas em quem? Em Deus. Em Deus, que ressuscitou os mortos, Aleluia. o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará, em que esperamos que também nos livrará ainda. Então Paulo disse: eu achei que eu podia suportar até aqui. Deus me fez entender que quando eu confio nele, que ele já levantou a bandeira dizendo: para mim não tem jeito. Sim. Eu levantei a sentença, Paulo levantou a sentença de morte, para nós não tem jeito não. Acabou. Tá bom, está muito forte essa pressão. Acabou, não dá mais. Deus faz ele ir ao nível mais além. Aleluia, Jesus. Viver uma aflição que nem ele imaginava que poderia suportar. Ele por si, na sua própria carne, levanta o que o seu, vamos chamar de hoje, né, um atestado de óbito, dizendo: pode assinar, já estou morto, não dá mais para ir para lugar nenhum, já morri, essa aflição de tão grande que ela está. E o que me chama a atenção é que ele diz o nome: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Levantava a bandeira e dizia: acabou. Para que não confiássemos em nós. Oh, glória. Eita, Aleluia, Jesus. Para que não Oh, confiássemos glória, em glória, nós. glória, glória, glória. Ele diz: eu levanto a bandeira, dizendo que aqui está meu atestado de óbito, nossa palavra de hoje, né? Nos dias de hoje, a minha sentença de óbito está aqui, ó. Só o médico assinar, acabou, não tem mais jeito, assine isso logo. Eu não aguento mais. E ele diz: para que não confiássemos em nós. Sim. Em nós não dá mais. Em nós não tem jeito. Por nós não conseguimos. Sim, Senhor. Mas em Deus. Aleluia. Mas em Glória, Deus. aleluia. Aleluia. Deus, maravilha. Por eles já não dava mais. Era o limite. Aí o Espírito Santo vai trabalhando, vai falando com a gente. Mas Deus me disse: olha, quando chega no seu limite, você começa a provar do meu poder. Como Eita nunca provou glória, antes. hein, Jesus? Quando chega no seu limite da aflição, que você diz: não dá mais, não aguento mais, você joga a toalha, né? Nosso termo de hoje: joga a toalha e diz: não dá mais, chega, para mim basta, não aguento mais, eu prefiro morrer do que continuar vivendo isso aqui. E a gente começa a provar do poder de Deus, Glória a se Deus. manifesta. Mas eu digo a Glória vocês: a Deus. confiem em Deus, Aleluia. confie em Deus, que Glória a ressuscitou Deus. os mortos, Sim. o qual nos livrou de tão grande morte. Então Deus deu livramento para eles. Glória a Em Deus. algo que eles mesmos não acreditavam que conseguiria suportar. Em meio à aflição, que Paulo tudo descreveu aqui antes, sobre as suas tribulações, Deus os fortaleceu. Deus os fez entender que quando eles não conseguissem mais com as suas forças, eles só precisavam confiar em Deus. Confiar em Deus. A experiência, a paciência vai produzir a experiência. Sede paciente na tribulação. Amém, meu Deus. Deus. Sede paciente na tribulação. Mas pastor, eu estou morrendo. Confia em Deus. Amém. Para mim não dá mais. Confia em Deus. Para mim essa tribulação chegou ao fim. Eu vou morrer. Confia em Deus. Porque mas já em mesmos, né, eles já tinham a sentença da morte, mas eles confiaram em Deus, o qual nos livrou. É um Deus que dá livramento. Deu livramento para Daniel dentro da cova dos leões, deu livramento para Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, deu livramento para Paulo no naufrágio que ele passou, salvou-se. Deus é um Deus que nos permite livramento. No momento que a gente pensa que acabou, Deus chega e fala: estou dando escape, estou dando a providência, estou enviando o livramento. A aflição não é para matar você, mas para que a gente conheça Deus de maneira que nunca o conheçamos e o provamos. Ela nos permite ir mais além, para provarmos mais de Deus. Amém, Senhor. Versículo de número 10. Parte B, em quem esperamos que também nos livrará ainda,
ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Amém, Jesus. Então Paulo carecia das orações, né? Ajudando-nos também vós com orações por nós, porque levar o Evangelho de Cristo, levar a palavra de Deus, o compromisso de Paulo, do ministério de Paulo, era levar homens, levar com que os homens se curvassem diante de Deus, era levar as pessoas a Cristo, a conhecer a Cristo. Era o ministério que Paulo tinha sobre a vida dele. Paulo era apóstolo segundo a vontade de Deus, como ele mesmo dizia, né, nas suas saudações. O que isso nos mostra? O seu compromisso como embaixador do reino, de levar a palavra, mas carecia das orações dos irmãos, para que ele continuasse levando a palavra, porque as aflições eram muitas, mas a necessidade de levar a palavra ainda era muito grande, de alcançar os corações. As aflições que passamos, irmãos, é por causa do Evangelho. O inimigo não está satisfeito com homens e mulheres que estão de pé levando o Evangelho. O inimigo não está satisfeito com homens e mulheres que estão comprometidos a levar o Evangelho adiante, a viver o Evangelho de Cristo, a pregar o Evangelho de Cristo, a fazer com que a sua vida seja reflexo de toda essa palavra, a fazer com que o seu cotidiano de vida seja reflexo do que está escrito aqui, onde as pessoas olham a sua atitude de vida, o seu comportamento na sua vida, e elas conseguem enxergar que a palavra está inserida em você. O inimigo está preocupado em parar essas pessoas, em derrubar essas pessoas, em desanimar essas pessoas, porque elas estão levando o Evangelho de Cristo às pessoas, às vizinhanças, às nações, aos irmãos, às irmãs, às famílias. Aleluia, Jesus. Tudo que o inimigo quer fazer é paralisar essas pessoas que estão comprometidas a viver e a levar o Evangelho de Cristo. E eu digo a vós nessa manhã: não pare, não desanime em meio às guerras, em meio às atribulações, em meio às dificuldades. Avance, prossiga, vá adiante. Se você está se sentindo fraco, Ele é o consolo, Ele é a dose, Ele é a suplementação que o teu corpo está precisando, Ele é o suplemento que eu e você precisamos diário em nossas vidas. Aumente a suplementação. Pastor, onde está a suplementação? Está aqui. Coma mais da palavra. Onde está mais a suplementação? Jejue mais, vai mais ao monte, busque mais do Espírito, se consagre mais, se santifique mais, aumente para que o seu exame não fique na média, mas ele fique tudo alto, acima da média, para que o teu Espírito fique forte para continuar com o compromisso de levar a palavra de Deus e viver essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Versículo de número 12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade, sinceridade de Deus, com sabedoria carnal, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Eu quero ler novamente. Porque a nossa glória é essa. Paulo está segurando em cima disso aqui. O testemunho da nossa consciência, daquilo que Deus tem feito por eles na vida deles, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, porque não vem de nós, vem de Deus, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco, porque nenhumas outras coisas vos escrevo, senão as que sabeis ou também reconheceis, e espero que também até ao fim as reconhecereis, como também já em parte reconheceste em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está falando é, queridos, eu vejo em vocês, eu olho e a gente tem sido testemunho dessa palavra. Paulo se vangloriava quando a igreja de Cristo
estava vivendo a palavra. Paulo dizia, vocês são, como dizemos, já falamos sobre isso, né? Vocês são a minha carta de recomendação, né? Ou seja, os meus frutos que eu apresento no meu apostolado são vocês. Vidas transformadas, vidas no altar, vidas transformadas pelo Evangelho. Então vocês são uma carta que me mostra o meu apostolado, as obras do meu apostolado. Então Paulo se vangloria quando a igreja vivia, era transformada e vivia baseado na palavra. E aí não é por uma sabedoria carnal, mas sim de Deus, da graça de Deus, da graça do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 15. E com essa confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia e outra vez ter convosco. O desejo de Paulo é estar convosco com eles, e ser guiado por vós a Judéia. E deliberando isso, usei porventura de leviandade. E deliberando isso, usei porventura de leviandade, ou o que delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por vós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve o quê? Sim, O sim. Ou seja, Deus deu o sim para morrer pelos nossos pecados. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém. Para a glória de Deus por vós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é quem? Deus. Então Paulo está dizendo, o que confirma o ministério, o que confirma a chamada, o que confirma convosco em Cristo, é o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou e deu penhor do Espírito em nossos corações. Que coisa linda, irmãos! Nos ungiu e nos selou, nos unge e sela. A Bíblia diz em Efésios que o Espírito Santo é aquele que nos sela, selou, e o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus, né, está clamando a Deus, por testemunhas sobre a minha alma, que para vos poupar, não tenho até agora ido a Corinto, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis o quê? Em pé. Porque pela fé estáis em pé. Me chama a atenção que Paulo diz, olha, eu fui ungido, mas o que vos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Então Deus nos ungiu, Ele nos selou, e o que nos permanece de pé é a fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aumenta a minha fé. Então quando eu passo uma tribulação, quando eu vivo aquela experiência, eu olho a dificuldade e eu vejo uma oportunidade para aprender o que Deus está me ensinando. Eu olho e vivo com paciência aquela experiência. Há um aumento de fé sobre a minha vida. Amém, Jesus. Então, por que a gente não vê tantas coisas sobrenaturais acontecer, irmãos? Porque precisa aumentar a nossa fé. Em conhecer o poder de Deus e acreditar que Amém. Ele faz. Ele faz. Quando Paulo chega no seu extremo de levantar a sua testada de óbito, ele diz, eu confiei no Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu confiei Glória a em Deus. Deus. Aleluia, Eu Pai. confiei em Deus. Não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Oh, glória. Eu confiei em Deus. Isso nos mostra que quando todos os recursos humanos se acabam, tudo se acaba, tudo que ele tinha de esperança, expectativa se acabou. Ele continuou confiando em Deus. Continuou confiando em Deus. Ele entendia que Deus estava no controle de todas as coisas.
Queridos, continue confiando em Deus. Se tem passado por tribulações, eu digo para vocês, viva com paciência a tribulação, porque ela provoca a sua maior experiência. Você vai conhecer Deus como você nunca o conheceu. Sai da média. Vamos nos desafiar a sair da média, para que a gente viva coisas sobrenaturais. Amém, pastora? Dentro disso, aqui no finalzinho, tem duas coisas que me chamaram muita atenção. Quando Paulo fala, essa fé, né, no meio da tribulação, vai gerar em nós um equilíbrio no sentido de não ficar entre o sim e o não. Né? Isso me chamou muita atenção, porque ele diz que as promessas de Deus são sempre um sim e um amém. Quando Deus promete, vai acontecer. Não tem sim e não. Então, quando eu tenho essa fé no meio da tribulação, me chamou muita atenção esse final aqui. Né? Quando ele fala aqui que é o 20, né? Isso. Porque todas as promessas há em Deus nele sim. E ele fala que no 17, né? Ele fala no 17 que quando ele delibera uma palavra, ele não usa de leviandade, ele delibera aquela palavra, não é segundo a carne, mas é uma palavra que seja sim. Quando ele fala algo, quando ele pregava algo, era algo certo. Não era algo para gerar dúvida, né, entre o sim e o não. E isso me chamou muita atenção, porque quando você não tem uma fé firmada em Deus e madura no meio da tribulação, você assim, um dia você levanta, glória a Deus, Deus vai fazer, Deus está comigo. Aí no outro dia, eu não estou aguentando mais, estou desanimada, já não quero mais, eu acho que não é isso para mim, eu acho que eu não estou no lugar certo. Aí você começa, a mente fica assim, e Deus hoje está falando, se você tiver uma fé em mim firmada, e crer na minha palavra, você não vai viver entre o sim e o não. Ou você é sim, ou você é não. É sim, né? sim. Então, exatamente, não tem meio termo. E uma outra coisa que eu vi aqui que me chamou a atenção, que me deu muita força, foi quando ele fala que além de Deus nos ungir e nos selar, ele nos deu um presente, que é o penhor do Espírito. O penhor tem aquela casa de penhores, né? Porque às vezes a gente está meio apertadinho, aí a gente pega, antigamente tinha muito isso também. Sim. Pegava um anel de brilhante, ouro, quem tinha, né? Um brinco de ouro, sei lá, aí botava na penhora lá, pegava o dinheiro para quitar a dívida, quando tivesse condições, ia lá para poder resgatar, né? Então quando Jesus sobe, ele sobe e diz assim, eu vou subir, mas eu vou te ungir, eu vou te selar com o Espírito, e eu vou deixar o meu Espírito como penhor. Se ele deixou um penhor, ele vem buscar, né? O bom é que o Espírito Santo está em nós. Quando ele vier buscar o Espírito, ele nos leva, né? Então, quer dizer, o Espírito Santo é esse presente para nós, né? Tipo assim, ele deixou com a gente esse penhor, que é o Espírito Santo. A gente não tinha condições. Nós não tínhamos condições. Então, não tínhamos força em nós, né? Ontem mesmo preguei sobre isso, que quando muitos de nós aqui acham assim, ai meu Deus, eu preciso da tua força para andar. E Deus falou para mim assim, vocês não sabem que a sua força já ficou pelo caminho há muito tempo, né? Você chegou até aqui, foi na minha força. Se não fosse na minha força, você não tinha chegado, né? Então, realmente o Espírito Santo é fantástico, porque ele é o presente, ele é o penhor, né, que nos fortalece para caminhar mais. A nossa condições já acabou há muito tempo, mas Jesus deixou o Espírito em nós. Então, essas duas coisas me alertaram essa manhã também. No meio da tribulação, eu tenho que ter essa fé, né, firmada no sim, nas promessas, no amém. Vai acontecer, que assim seja, né? Não ficar entre dois pensamentos. E também ter a certeza de que eu não tenho condição em mim de realizar, de efetuar, de chegar, mas é o penhor do Espírito em mim, né, que me garante a vitória, que me garante a condição. Pastor, eu gostei muito desse finalzinho aqui. Essa questão de você ter fé na tribulação, no momento, às vezes a gente confunde muito. Porque tem pessoas, a pessoa ficou doente, aí eu tenho fé que vai ser curada, eu tenho fé que Deus vai me mover, e a pessoa morre. Aí você fala, caramba, eu criei e não deu certo. Na verdade, a fé
Você tem fé que Deus vai agir na situação. Só que você não sabe como que Deus vai agir. Ele sempre vai fazer o melhor. A questão é porque já vi muita gente falar que bota fé em determinada coisa, aí quando não dá certo ele vai lá embaixo. Parece que ele se torna, poxa, eu criei que Deus ia operar, está com toda a esperança, e diz que a fé move, mas nós temos que ter a fé que Deus vai agir naquela situação. Nós não sabemos como que vai acontecer. Ele pode agir naquilo que eu estou pedindo. Poxa, eu estou com fé. Eu lembro muito daquele cego, do leproso também, quando ele chegou perto de Jesus: se tu quiseres. Porque se o senhor não quiser, eu quero ser curado, mas se o senhor não quiser, eu vou ficar doente. Então é uma fé na dependência de Deus. Eu creio que Deus vai agir, não sei como. Eu gostaria que Deus agisse dessa maneira que eu estou pedindo. Eu tenho fé. Deus, eu te peço isso, mas seja feita a tua vontade. Jesus mostrou muito isso na tribulação, naquela angústia onde eu estive ali no Getsemane, e ele disse assim: Senhor, se possível for, afaste de mim esse cálice, eu não quero passar por isso. Mas antes de terminar mas seja feita a tua vontade. Eu, por mim, não queria passar, mas a sua vontade é que eu passe. Aí você lê Isaías 53, que Deus agradou Moelo. Então, assim, é importante a fé na consciência de que Deus tem a liberdade de fazer o que Ele quer. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Vamos colocar aqui bem essa manhã. Obrigada, Senhor. Maravilhoso. Obrigada. Nós te agradecemos, né? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que nos ensina, que nos instrui. Obrigado por essa palavra, Jesus. Amém. Que o Senhor nos dê da tua suplementação. Nós queremos sair da média, Pai. Nós queremos ir mais além. Que o Senhor nos ajude, Pai. O Senhor trouxe essa palavra até nós, é porque nós temos que pôr os dias à frente a enfrentar coisas assim, Senhor. Eu vejo quando sempre o Senhor traz uma palavra em direção a nós, é porque o Senhor já quer nos preparar para algo, Senhor. Então que o Senhor nos prepara, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, receber a tua suplementação, Pai. Para que a gente consiga passar todas as tribulações e aprender o que o Senhor tem a nos ensinar com elas, Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Nós te agradecemos pelo teu agir, pelo teu mover, por essa palavra que nos trouxe resposta, trouxe direção para nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo. Nos ajude a sair da média, Espírito Santo. Nos incomoda, nos acorda pela madrugada, nos desperta, Espírito Santo, para que a gente possa buscar mais de Ti. Em nome de Jesus. Todos nós temos um domingo de bênção, de vitória, Espírito Santo. Deus. Nós possamos ter um almoço abençoado com nossas famílias. Glória a Deus. Nos dê um domingo de bênção, que logo mais possamos estar aqui, Senhor, unidos, juntos, para adorar e bendizer o Teu santo nome. Muito obrigado pela Tua presença, Senhor, e que o Senhor continue conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. A graça e o valor do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com toda a igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém, Senhor. Até aqui nos ajudou sempre. Amém. Deus abençoe.